escolher um lugar que iria me levar ao extremo, mas eu queria também ser levada ao extremo. Enfim, e aí chegou a gente andando de bike, pai, chegou uma subidona assim, sabe? Eu falei, quando eu olhei pra subida, na minha cabeça já veio, você não vai conseguir. E ela olhou pra mim e falou assim, não para de girar, quer dizer, não para de pedalar. E ela vai diminuindo a marcha e vai pedalando, não para de girar, não para de girar, não para de girar. Beleza. Eu fui indo e na minha cabeça, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Só vinha isso na minha cabeça. E ela falando, não para de girar, 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 você consegue, não para de girar. E ela foi falando sem parar. E ela... Oi! Eu acordei. Você acordou? E ela foi falando sem parar que os meus pensamentos que estavam, tipo, sendo super negativos, falando que eu não ia conseguir e que eu ia parar no meio do caminho e eu ia ter que subir empurrando a bike, eu não conseguia mais pensar nisso porque a voz dela ficou na minha cabeça, ela repetindo sem parar e pedalando atrás e falando pra mim, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, não para de girar, não para de girar. E ela foi falando tanto, repetindo sem parar, que eu parei de pensar as coisas negativas. Quando eu cheguei lá em cima, e aí que veio que eu olhei pra trás, eu falei, eu consegui, cara. Velho, pra mim essa subida era impossível. E agora eu consegui. E aí foi o momento da descida, que eu não sei o que é pior, se é a subida ou se é a descida, porque a descida você precisa de força. Ou a subida você precisa de força, mas a descida você precisa de coragem. E ela de novo atrás de mim falando, não freia, não freia, não freia, não freia, não freia, porque se eu ficasse com medo eu ia frear e eu ia me esborrachar. E quando eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, eu fiquei refletindo sobre esse momento e eu queria trazer aqui pra vocês essa reflexão e esse momento que foi emocionante pra mim. Por isso que o esporte ele dá uma outra visão pra gente de vida, né? Porque, cara, quando eu cheguei em casa e eu sentei no sofá, eu comecei a refletir sobre esse momento simples. Pra muita gente que anda de bike pode parecer um pouquinho bobo, mas pra mim foi algo demais, assim. E me trouxe uma firmeza, uma convicção de quanto é necessário o Espírito Santo na nossa vida. De quanto é importante aquela passagem que diz pra gente pensar coisas boas, pra gente dizer coisas boas, né? Pra gente não reclamar, não tá ali pensando mal, agindo mal, porque se ela fosse negativa, se ela fosse uma pessoa resmungona, se ela não tivesse experiência também com bike, ela olhar pra mim e falar, você é iniciante, você não vai conseguir descer da bike. Mas ela olhou além, sabe? Ela olhou além de mim, além da minha bike e além da subida. Ela olhou para algo que eu não vi. E é isso que Deus quer que a gente olhe diante de qualquer situação. Deus quer que a gente olhe além do que está acontecendo. A fé nos faz olhar além do que está acontecendo. E naquele momento, que nem eu falei, eu vou repetir, que pra muita gente pode parecer bobinho, pra mim me trouxe uma convicção de que continue olhando pra onde ninguém olha, continue olhando pra fé, continue olhando pra onde a fé, sabe, fala pra você olhar. Quando Jesus, ele foi acompanhar o rapaz, falou, olha, minha filha tá mal, eu preciso que você cure. Que ele encontrou a mulher do fluxo de sangue e ela tocou nele e ela foi curada. E ele chega lá, já tem gente em lamentos, chorando, falando, a menina morreu. E ele fala, por que vocês estão chorando? A menina só dorme. Jesus estava mentindo? Não, Jesus não mente. Mas ele estava olhando
pelos olhos do reino. Ele estava olhando pelos olhos do Espírito Santo. Ele estava olhando com o olhar de Deus, com o olhar de fé. Jesus olhou para todo mundo e falou: por que vocês estão chorando? A menina só dorme. E ainda no meio do caminho chega a notícia: não precisa mais atormentar o profeta, porque até cuspi. Não precisa atormentar o profeta, porque a menina já morreu, já não tem mais jeito. E ele falou, olhou pro homem e falou: não temas, não temas, somente creia. Continuou andando, chegou lá, o povo lamentando. Ele falou: por que vocês estão chorando? A menina só dorme. Ele olhou com os olhos de fé. E é isso que a gente tem que caminhar. A gente tem que caminhar com um olhar além. Quando você olhar para uma subida, quando você olhar para uma situação e você dizer: cara, eu não consigo. Essa situação não tem jeito. Eu digo pra vocês e digo pra mim também: somente não temas, somente creia. Olhe para a situação dizendo: ela não tá morta, ela dorme. Ou então você diga: continue girando, continue girando, continue girando. Ou você diga: você consegue, você consegue, você consegue. Não crendo em você, não crendo em mim, mas crendo no Deus que eu confio, crendo no Deus Criador de tudo, no único Deus, no único Deus. É nele que a gente tem que caminhar dizendo: a menina dorme. Continue girando, continue girando, você consegue. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Dá o clássico na rodovia, trazendo a farsa ali pra moer um pouquinho. Bora! Pedala, vai!